Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, né, muito obrigada, né, pela presença de vocês. Hoje eu inauguro oficialmente o CalmaCast, que é um projeto que estava guardadinho lá na gaveta e há muito tempo eu queria um espaço, né, para falar mais de assuntos do cotidiano. E eu via que nas redes sociais, no Instagram, enfim, é tudo muito efêmero, é tudo muito rápido, né? Os vídeos, os novos formatos, a gente não tem um espaço para bater um papo com calma, né? Então, por isso surgiu essa ideia desse podcast, para a gente discutir assuntos do cotidiano que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia, né? E com a maternidade, isso ficou, assim, muito mais latente na minha vida, né? Eu comecei a compartilhar alguns momentos durante a gestação, né? E depois do nascimento da Teresa, o parto, né? E toda a questão da maternidade em si. E comecei a ter trocas muito ricas, assim, com outras mães, com outras gestantes, né? E aí, então, a ideia é de fazer, né, esse podcast, que a maternidade, na verdade, não é o assunto, o único assunto, né, mas com certeza eu não consigo mais descolar outros assuntos da maternidade. Então, assuntos, né, que passam muitas vezes aí despercebidos, e esse é o lugar para isso, né, pra gente bater um papo com calma. A ideia, né, não só mulheres, mas com certeza, né, acho que 95% serão mulheres das minhas convidadas. Queria agradecer muito, né, aos patrocinadores desse podcast, né, quem faz aí o negócio acontecer, Parque Una, Ótica Portuguesa, Mania de Usar, Ateliê Beth Schneid e Freshen Laser, né, e eu agora vou contar o porquê de vocês, né, o porquê começar com vocês, né. Eu posso dizer que a equipe Ciclo Gestar mudou, né, totalmente a minha forma de ver e enxergar tanto a gestação quanto a maternidade. Eu falo e fico toda arrepiada aqui, ó. Verdade, assim. Então, eu não teria como começar, né, essas pautas, senão da minha história, né, como que eu me tornei mãe e a importância de cada uma de vocês nesse processo, né, dos 9 meses e até hoje, acho que ainda vamos permanecer aí por muito tempo na nossa história. Quando eu resolvi, né, pensar em engravidar, né, eu procurei uma médica que me tinham me indicado, enfim, e não me acertei com a tal da médica, né? Fui a 4 consultas e nunca teve um contato olho no olho, assim, com essa médica, né? A médica me pedia exames, né? Digitava lá no computador, me pedia exames, enfim, e faltava um calor, né? Eu acho que quando, enfim, a maternidade, a gestação vai ser talvez o momento mais sensível, mais vulnerável, ao mesmo tempo mais transformador da vida de uma mulher, e ela precisa, assim, estar bem assistida, né, e se sentir confiante, se sentir segura, né, e mais ou menos acreditar nos mesmos princípios. Então, não deu certo com a primeira médica, né, ainda bem que eu não estava grávida ainda, estava recém pensando, né, na possibilidade de engravidar. E mudei de médica, né? Cheguei na dona Natália Schneider, que ela é Schneider, eu sou Schneider, a gente não é parente, né? Fui fazer uma consulta com a Nath, né? E naquela consulta, ela me perguntando qual tinha sido o dia da minha última menstruação, enfim, e ela me olhou e disse, bom, então, na verdade, tu podes estar grávida. E eu disse, que isso, Natália, tu tá louca, né? E eu saí dali, da primeira consulta, com uma solicitação já de um beta, né? E eu tava grávida. E assim começou a nossa história, né? E depois aquela gestação foi interrompida, foi um momento difícil, né? A Laura e a Lúcia também me acompanharam muito naquele período, mas ali começou a minha história com a Ciclo, né? E dali pra frente mudou tudo, simplesmente tudo, porque eu queria ser mãe, eu achava que era momento de ser mãe. Até os 33 anos eu nunca pensei em ser mãe, né? Eu achava que ser mãe não era pra mim, né? Eu sempre fui muito focada na minha carreira, nas minhas conquistas profissionais, e eu não tinha a menor pretensão de ser mãe. E aí, com 33 anos, a chave meio que virou, acho que agora talvez seja o momento. Eu conheci o Leandro, né, que mudou totalmente também um relacionamento completamente diferente, né, da minha vida, enfim. E aí, eu cheguei na Natália e falei assim, olha, já vou te avisar uma coisa. Eu não sou a louca do parto normal. Falei essa frase pra ela, ela disse assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vou te dar um tema de casa, um dever de casa. Tem um documentário que chama-se O Renascimento do Parto.
tu assiste esse documentário, tu e o Leandro, em casa, um dia de noite, e depois, na próxima consulta, a gente conversa, né? Se tu não mudar a tua ideia, de repente, essa equipe aqui não seja mais adequada para te acompanhar, né? Vamos ver, o que tu acha, o que tu me diz disso? Eu, beleza, né? Coloquei lá minha pastinha embaixo do braço e fui fazer o dever de casa, eu e o Leandro, a assistir o renascimento do parto. E, meu Deus, né? Eu acho que o nome não pode ser mais certo, assim, né? Mais claro, que é um renascimento para quem tá assistindo também, né? A gente, enfim, eu simplesmente, eu achava que eu queria ser mãe, mas eu não tinha parado para pensar em nada, né? Conhecimento zero, estudo zero. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler e de estudar, fiz mestrado, doutorado, sou professora, né? Mas eu não tinha parado para pensar sobre como nascer, né? As formas de colocar uma criança no mundo. E os benefícios, enfim, prós e contras, né? E aquilo ali, pra mim, foi um divisor de águas na minha vida, assim, né? E aí voltei pra Natália e falei, bom, então tá, então vamos se preparar para um parto normal, né? Bom, e aí vocês surgem na minha vida, né? Então eu quero agradecer imensamente. Obrigada por vocês existirem, por Pelotas, né? Ter uma equipe como vocês. E vamos conversando, né? Se apresentem. Prazer é nosso, assim. Na verdade, a gente fala que todas as gestantes que, né, quando passam lá pelo sofá, enfim, as meninas que atendem em casa, carregam uma história e a gente entra na história e fica, né? Então, se Com cria certeza. depois um vínculo muito grande, porque é um envolvimento, né, de tanto técnico quanto emocional. E aí a gente já entra numa pauta super interessante que eu acho de falar, porque quando as pessoas falam em parto e a questão do estigma do parto humanizado, na verdade o conceito do parto humanizado tem a ver com levar em consideração isso, corpo e mente. Perfeito. Então, existe um envolvimento emocional, tanto da mente da mulher, quanto né, de quem está assistindo. Obviamente que a gente tem que ser bem mais técnicos, mas a gente não deixa de se envolver. E isso é um ponto interessante, né? Porque na visão da medicina moderna, tecnocrática, existe uma divisão, né? Não existe esse contínuo corpo e mente. É o corpo visto como uma máquina, então, por isso entra tecnologia, entra... né, medicações para corrigir o corpo. Não que isso não vai ser levado em consideração, sim, porque se olha para o corpo, né, e vão se corrigir quem precisa ser corrigida, mas não virá um atendimento universal nesse sentido. E eu sou Natália, então sou médica obstetra, atendi a Francesca já desde o início. E aí as meninas entram na equipe, na verdade, nós somos hoje, na formação, são 6 profissionais, 3 médicas obstetras, 3 enfermeiras obstétricas. Perfeito. Tu falou, Nath, sobre o parto humanizado, né? As gurias depois, né, vão se apresentar também, mas já vamos aproveitar esse gancho. Às vezes as pessoas acham que o parto humanizado significa parir em casa dentro de uma banheira, né? Desassistido, Total, no meio do mato. assim, né? Uma coisa selvagem. E aí todo mundo pergunta, tá, mas não me diz que tu fez aquelas coisas, assim, como se fosse algo, né? A moda bicho, né? Sim. E não tem nada a ver. Né? Eu acho que resgata um pouco a moda bicho, no sentido de que nós somos fêmeas, né? Então, existe um sentido nessa frase, mas a parte do desassistido já não, porque, na verdade, tem todo um cuidado em relação a seguir protocolos dentro da humanização, né? Do movimento da humanização. Tem a questão de trazer essa autonomia da mulher e aí talvez também esse lado sensitivo, se escutar, a questão do corpo e mente, a questão de seguir evidências científicas, então não é simplesmente deixa nascer, não examina, não escuta, mas deixa a mulher fazer o papel dela, né? Basicamente isso. Fluindo o fluxo natural, digamos assim. Tentando intervir o menos possível, na verdade, né? Claro que é o que a gente conversou. Algumas mulheres, e muitas hoje em dia, acontecem de precisar de alguma intervenção, e as que não precisam estão recebendo intervenções também. Existe um estudo que é Nascer no Brasil, que é um estudo bem grande, foi realizado em meados de 2012, agora 2020 vai surgir. Surgiu já, na verdade, né? A pesquisa não foi lançada ainda os dados, mas é de 2020, que eles, nesse primeiro Nascer no Brasil 1, eles conseguiram identificar que de todos os partos, menos de 7% não sofriam nenhum tipo de intervenção.
É muito então, baixo, é muito né? baixo. E aí, a outra questão é do que a gente conversou, né, previamente, que é em relação à epidemia de cesarianas que a gente tem, né, no Brasil, chega a 88%. No setor privado, que é onde a gente atua, né, basicamente. A Tauana é enfermeira obstetra no setor público. Isso é bem legal de falar também, porque a nossa equipe em Pelotas, ela é particular, atende particular e saúde suplementar, né, de convênios, enfim, a gente não tem, mas assiste essas pessoas também. E no setor público já está implementado, né, o modelo de assistência que hoje a gente disponibiliza para o setor privado. Então, a Tauana trabalha compartilhando cuidado entre médico e enfermeiro, né? Os dois são especialistas na obstetrícia e desenvolvem um trabalho colaborativo. Como já acontece em vários outros países, né? Sim. Quer falar um pouquinho? Hospitais. Então, meu nome é Tauana, eu compartilho o cuidado com as meninas também. E eu acho que tem muitas pessoas que buscam o Sistema Único de Saúde, assim, que até realizam pré-natal particular, por essa assistência ter mais profissionais para a continuidade do cuidado, diferente de um profissional único que vai ter alguma interrupção na continuidade do cuidado. Essa questão da enfermeira obstetra no Brasil ainda está caminhando muito, né? Como tu falou, em comparação a outros países. Até a gente teve algumas pacientes que compartilharam com amigas que estavam morando fora do Brasil, que estavam consultando com o médico. Elas perguntaram, o que tem de errado na tua gestação? Porque fora do Brasil, a intercorrência que é atendida pelo médico, há algumas anormalidades da gestação, né? E então essas questões eu acho que ainda há muito a evoluir, né? Porque a enfermeira não quer tomar o papel do médico e nem o médico ter essa introdução da enfermeira, mas sim ter um conhecimento compartilhado junto, né? Em prol da paciente. Eu não quero assistir o que é destinado a ele, né? Porque o médico é treinado a agir numa intervenção, corrigir alguma coisa também, alguma patologia que precisa ser discutido com ele. E a enfermeira, a parte mais natural e acompanhamento da fisiologia da gestação e do nascimento também. Mas não deixando um ao outro se complementar nesse sentido, né? Que tudo para que a mulher tenha a melhor assistência de qualidade, segura, enfim. Perfeito. Essa questão da equipe ser multitrans, né, interdisciplinar, eu acho muito importante. Também acho que é um diferencial, né, da Ciclo Gestar. Os próprios acompanhamentos em casa, né, então quando as gurias, né, são inseridas também no contexto familiar, né? Como é que funciona aquela casa? Tem o cachorro, né? Isso é muito legal, assim. Não conheço outra abordagem semelhante em Pelotas, não sei se tem ou não, né? Enfim, mas para vocês contarem um pouquinho sobre isso, assim. Primeiramente, me apresentar, eu sou a Fabíola, então, uma das enfermeiras obstetras da equipe. E o que eu achei interessante, que tu falou no início, que a equipe tem essa abordagem diferente. Nós temos formações bem diferentes, assim, né? A enfermeira obstetra, das médicas obstetras. E a gente tenta resgatar muito da parteira tradicional mesmo, sempre, como a Natália falou, acompanhando a evidência científica. Mas, de certa forma, a gente se complementa muito, né? Às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que a enfermeira faz, né? Precisa mesmo ter uma enfermeira obstetra. E entre nós a gente sente que faz diferença também, né? Então, e às vezes a gente fala, a gente vai discutir o caso e a gente dá um retorno, porque a gente tem visões muito diferentes. Essa né? decisão é em equipe também, né? Não é centrada no médico, na médica, né? E aí essa questão que tu falou do atendimento domiciliar, né? Para nós, é totalmente dentro da nossa formação, tem uma realidade muito, muito boa, assim, porque a gente sabe que as coisas fluem diferente, né, do ambiente hospitalar. A instituição hospitalar em si, ela é estruturada para atender patologias, né, pacientes graves, intercorrências, e a gestante, na maioria das vezes, não passa por essas situações de intercorrência, de precisar de intervenção. Então, não é um ambiente, né, tão agradável para aquele momento de nascimento, né, daquele filho.
Então, a gente tenta ficar um pouco mais de tempo em casa durante um trabalho de parto, né? Para que aquele casal entenda o que está acontecendo, né? Então, tá chegando mais um integrante da família. Depois eu vou falar do meu, como é que foi então, o início. E faz um sentido, assim, né? De tu conseguir te entregar um pouco mais, né? E a gente estuda muito e tem, né, evidências que dizem que a descarga hormonal, quanto mais relaxada e conectada aquela mulher tá, mais efetiva é, né? E ela acontece normalmente no cenário onde ela está mais segura e confortável, né? E nada melhor do que estar em casa, né? Perfeito. Claro que, como a gente está sempre buscando, né, estudando e vendo as questões das evidências, a gente leva tudo que a gente precisa para avaliar a mãe e bebê. A gente tem, né, os nossos padrões de avaliação, então a gente tem horário para avaliar, a gente fica junto, né? Não é que nem a Natália fala, deixa lá e vai evoluir sozinho. Não, a gente tá junto todo o tempo, né? Então, isso, claro, é um modelo diferente, né? As pessoas não estão acostumadas e o novo normalmente assusta, né? E fica uma questão assim, o que que elas têm de diferente? O que que elas fazem para esses bebês? E, na verdade, a gente tenta só fazer o mínimo, assim, né? De acolher, de dar escuta, de dar espaço para, né, para aquele nascimento. E também a questão de ter segurança em casa, né? Eu não vou me deslocar para o hospital, mas eu vou ter segurança de estar em casa monitorando meu bebê, os sinais vitais da mãe, sabendo o momento indicado pela enfermeira de se deslocar ou por alguma normalidade que não fique mais em casa, segurança, ou porque é desejo da mãe, ou porque tem indicação mesmo de um trabalho de parto mais avançado. Nessa questão também a gente evita a maioria das internações precoces, que a mulher tem esse benefício, que nem a Fabiola falou, de permanecer mais tempo em casa, se sentir mais segura, e o desencadeado trabalho de parto acontece mais espontaneamente, ainda com a segurança da enfermeira, né? A gente fala tudo isso, né? Elas estão falando do atendimento em casa, porque existe realmente evidência de que a internação precoce, então, mulher numa fase inicial de trabalho de parto, ela vai automaticamente sofrer intervenções, né? E gera um estresse também gigantesco, um ambiente completamente diferente, né? Então, em casa, flui. Então, quando a mulher chega no hospital, ela já chega num trabalho de parto ativo. Então, a tendência é a gente não precisar intervir. E isso se reflete em um bebê saudável, né? Uma mãe saudável. Perfeito. Porque tu não está interferindo no fisiológico. Perfeito. Agora eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha experiência, né? Primeiro que quando a gente começou a avançar no pré-natal, né? E eu contar, principalmente para minha mãe e para minha sogra, né? Que foram duas mulheres que fizeram cesárea dos seus filhos, né? Nos anos 80, né? E que foi também um boom da cesárea, né? Acho que mulher moderna, mulher que estava no mercado de trabalho, mulher não ia passar dor para parir um filho, né? Então fazia cesárea. E elas tinham até então essa visão, né? Por que eu queria um parto natural, normal, né? Por que não uma cesárea? E aí comecei, né, a explicar para elas tudo que eu vinha estudando, né? E quando começou o trabalho de parto, a Tauana foi lá para casa, né? Me lembro direitinho quando estourou a bolsa, era um domingo de tarde, né? Jogo do Chavante, eu moro, né, ali perto do Bento Freitas, a Baixada toda, né, explodindo, assim. Depois a gente assistiu o Rock in Rio ainda. E lá pelas tantas, a minha mãe, assim, em casa, num nervosismo, porque, assim, ela já estourou a bolsa às 2 da tarde, por que ela não foi pro hospital ainda, né? E aí ela foi lá em casa e viu, né, a Tauana lá, toda, enfim, os equipamentos, viu que eu tava super segura, sendo monitorada, que tava tudo tranquilo, e eu não queria que ela fosse até lá, né? Mas quando ela foi, eu acho que aquilo fez um bem para ela, assim, entender o processo, que não precisa, não é momento ainda de ir pro hospital, né? Eu fui pro hospital só com 18 horas depois da bolsa, quando a bolsa estourou, enfim. Então, e quando eu cheguei no hospital, tudo mudou, assim, né? É um outro trabalho de parto. Claro que eu tava em outra fase, né? Antes era fase latente em casa, mas o ambiente hospitalar, mesmo no quarto que eu tive a Tereza, que foi um quarto maravilhoso da Beneficência, né? Tava decorado com as coisas que
que eu levei, enfim, que faziam sentido pra mim, estar no hospital é completamente diferente do que estar em casa, né? E parece que lá em casa foi muito rápido, eu conseguia dormir ainda entre uma contração e outra, e no hospital, assim, ó, eu não sei porque eu não tava sem relógio, né? O relógio tava parado na parede. Mas aquilo era uma eternidade, o hospital em si. Mesmo esse ambiente extremamente cuidado, né, para que fosse o mais acolhedor possível. E aí eu fico pensando quando esse ambiente ele não é preparado, né? Quando esse ambiente não é acolhedor, como funciona? Que é, na verdade, a realidade da assistência, por exemplo, no SUS, né? É difícil de falar em relação a isso, porque causam gatilhos, assim, na gente, né? Hoje a gente trabalha num sistema, né, de equipe que a gente montou, a gente idealizou com base em, né, em outros atendimentos, enfim, mas é o nosso mundo ideal. Obviamente que ainda não é o ideal, porque tem, né, outras variáveis externas, assim. E na maioria das vezes são pequenas coisas que fazem a diferença, não são coisas que custam muito dinheiro, né? São profissionais mais sensíveis à escuta, oferecer um banho quente para a mulher quando ela está desesperada de dor e pode aliviar aquilo, perceber as necessidades da mulher, apagar a luz. É algo que os profissionais... eu falo pela minha experiência no SUS, muitas vezes os profissionais ficam um pouco incomodados, por exemplo, pela penumbra para oferecer isso para a mulher. Só que se ela desejar, aquilo ali pode ter benefícios para ela. E muitas vezes o profissional quer se sentir, estar confortável para assistência e depois, em segundo lugar, a mulher. Assim como a posição de parir. Muitas vezes o profissional se sente confortável porque a mulher está numa posição litotômica. Assim, eu vou sentar e vou assistir aquela mulher. Ou vou fazer aquilo por ela, sendo que ela poderia estar confortável em outra posição e ainda favoreceria a posição para parir. Mas é uma construção. Eu acho que as pessoas vão vendo profissionais atuarem de forma diferente e vão vendo que é possível. Que não é como a gente estudou lá em 1800. Que isso também do humanizado é a mulher ser a protagonista, né? Eu ia falar não que essa fala da Tawana foi perfeita pra gente definir, né? Definir o protagonismo, né? Exato. O protagonismo é da mulher, aquele momento é da mulher. Quando a gente tá com dor, a gente tá muito vulnerável. O que a gente quer? Um lugar escurinho, quietinho, né? Um ambiente com menos intervenção, com menos barulho. Então, olhar para isso, né? Quem que tá parindo? É a mulher. Então, as pessoas que estão em torno vão ter que cuidar dela, né? Aquela frase clássica, assim, eu fiz o parto da fulana, né? Sim, Não, sim. né? Vocês têm outra abordagem, né? Eu assisti, eu auxiliei, né? Exato, isso. Não é o médico enquanto ele, o protagonista. Mas a gente ali, aprende isso na academia, né? Por exemplo, a minha residência inteira, a gente fazia o parto. E realmente eu me sentia fazendo parto, porque a gente levava a mulher para uma maca, ela se deitava, a gente colocava, então, campos estéreis, a gente orientava, puxo, faz força. Isso a gente aprende o médico na conduzindo, médica. né? A escola médica, ela é voltada para a intervenção, né? Então, a gente aprende a intervir o tempo todo. Então, o olhar da enfermeira obstetra traz essa realidade pra gente. Opa, pessoal, não é pra todo mundo isso aí, né? As mulheres sempre pariram e agora a gente vai colocar todo mundo nessa mesma roda. Então, é esse o diferencial da equipe ter esse cuidado compartilhado, na verdade, porque tira esse nosso poder de intervir. Perfeito. E eu acho também, tu fala a questão da menos intervenção possível, né? Eu não consigo nunca esquecer, eu acho que, né, a frase que é clássica do meu parto é que quando eu senti de fato que a Tereza ia nascer, né? E aí eu falei assim, Natália, pega. E tu me dissesse assim, pega a tua, filha é tua. Né? E aquilo, assim, pra mim, me marcou de uma maneira que eu peguei, ninguém tocou nela naquele momento ali, né? Então a gente foi totalmente, assim, protagonista, eu e ela, daquele momento, né? Claro que o Leandro tava ali comigo incondicional, assim, pra me dar todo o apoio do mundo, mas foi totalmente, assim, a fusão mãe-bebê, né? E lá, a Francesca, quando engravidou, enfim, quando falou, não sei se eu
A Se eu louca sou a louca do parto, parto. tu te imaginava nessa situação? Porque a gente não sabe, na verdade, que a gente pode, Nada. né? E a gente O imagina parir o parto, em si, né? esse parto que eu relatei na minha residência, de numa posição única, da pessoa te falando o que tu tem que fazer, porque tu não vai ser capaz de Claro. identificar que o bebê tá nascendo, e a gente sente Claro. exatamente, né? Eu aprendi isso no meu primeiro parto. Pra mim, o meu primeiro parto também foi um divisor de águas na minha vida, porque eu senti tudo e eu falei... Gente, por que as pessoas orientam? Algumas tá bem, vão precisar. A questão mas, do assim, puxo, né? O puxo é uma Aquilo coisa vem. sensacional. E eu até então, meu Deus, o que é isso? Isso agora é a hora, né? Tá chegando a hora. Ninguém precisa te dizer, né? E se tu Exatamente. pergunta, né? Se a mulher pergunta, tenho que fazer força, é porque ainda não tá na hora de fazer força. A exatamente. força vem Força vem. E automaticamente. nem tem isso, agora eu vou fazer força, pensar, né? Porque Não. é totalmente... Fisiológico. Exatamente. Depois, no segundo episódio, né, que eu vou conversar com as gurias, eu vou falar uma frase da Karen também, que ficou ecoando na minha cabeça. Mas vou deixar isso pra mais tarde. Tinha outra frase Tá. que tu falou também na consulta, que nós conversamos, que tu falou que é isso de... Ai, era uma coisa legal de comentar. Da cama compartilhada, que eu falei que eu não queria fazer? Não, da cama compartilhada. Era em relação à louca do parto e... Ai, agora vou me esquecer. Não, que eu te falei em relação, mas aí vai voltar muito no assunto. Mas que isso, tu falou que não era louca do parto, mas a tua opção de parto preferencial seria o parto normal. Exato. Né? E eu acho que eu comentei alguma coisa contigo em relação a isso também. Tipo, então tu precisa te preparar ou escolher bem as pessoas que vão estar do teu lado, porque senão tu não vai parir, que aí entra aquela questão da epidemia de cesárea, enfim, mas eu acho... E eu acho muito bom de pontuar isso, porque eu tenho várias amigas, né, que são mães, já foram mães 2, 3, né, enfim, já tiveram 2, 3 filhos, e sempre tem uma justificativa, né, eu fiz cesárea porque o bebê era grande, o bebê era pequeno, o bebê, eu tava pélvico, tava isso, tava aquilo, eu tive diabetes, eu tive pré-eclâmpsia, enfim, né, tem várias justificativas dos médicos, né, para fazer a cesárea. E esse convencimento, assim, acontece e é muito mais normal do que a gente imagina. Mas naquela mesma pesquisa que eu te falei lá no início, existiu também essa pergunta. No início do pré-natal, perguntaram para as mulheres, para de todas as classes sociais, parto ou cesárea? A maioria respondeu parto. E no final do pré-natal, fizeram a mesma pergunta para as mesmas mulheres e esse índice caiu. E por quê? Claro. Desejando a cesárea, no caso. Os profissionais que auxiliaram, né? Que, na verdade, o pré-natal, ele foi... A intuição do pré-natal é identificar risco e diminuir risco, né? O parto normal, ele é menos mórbido, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, deveria ser a opção de preferência para a maioria das pessoas e deveria ser incentivado no pré-natal. Né? Mas, Nath, eu acho que aí tem um X da questão, porque me parece que é o seguinte, ó. Parto com dor e parto sem dor. Tá? Então, assim, parto normal, eu sinto dor. E a cesárea eu não sinto dor, né? Quando tu não estuda, né? Simplificando muito a grosso modo, é isso. E muitas das gestantes, enfim, são conduzidas para que sentir dor, né? Ou seja, indo para esse caminho, que na verdade, além dessa epidemia que a gente chama da cesárea, é uma indústria, né? Gigantesca. E entra esse papel do homem também, né, gurias? O homem assistir, porque até pouco tempo a medicina era basicamente só homens, né? E quando a mulher saiu de casa, né, saiu de parir em casa para parir no hospital, as pessoas que assistiam elas eram homens. Né? Então isso também, o homem, meu Deus, para que sentir dor, né? Exato. Então, tem essa visão também de pena da mulher, e aí coloca essa mulher nesse lugar de vítima, né? De coitadinha. Então, eu vou frágil, organizar ela. Exatamente. Então, tem muitas questões, né? Que envolvem o sistema obstétrico que a gente vive hoje. Tá, e fala um pouquinho dos teus partos. Eu conversando agora, me deu um gatilhozinho do meu parto e eu perdi a chance, Mas tem duas filhas, né? Eu tenho duas filhas, a Elise e a Gal. A Elise eu engravidei em Curitiba. Eu trabalhava lá no Sistema Único de Saúde, numa maternidade de baixo risco. Então, basicamente, os partos eram assistidos por enfermeiros obstetras. Lá funciona muito, muito bem, assim. Então, legal. Quando eu vim para Pelotas, eu já tinha bem delineado com quem eu queria trabalhar, que eram com enfermeiras obstetras, porque era a minha rotina, né? Então...
Quando eu engravidei, também já tinha sempre esse conceito de vou ter um parto normal. Minha mãe teve 2 partos normais. Minha avó teve os 5 filhos em casa. Então... De parteira. A minha mãe nasceu com o meu avô, né? Meu avô nasceu, não deu tempo da parteira chegar. Mas então, né, desse lugar do parto ser natural, ser fisiológico, fui criada assim. E aí, então, quando eu engravidei da Elis, eu procurei, então, vou ter uma assistência, mas uma assistência para parto normal. E eu mesma não tinha uma visão tão clara do sistema obstétrico em si, nesse sentido, né? Mas eu tinha uma certeza. Quero uma enfermeira obstetra, no meu caso era homem. Era um homem. No meu lado. Porque é ele que vai estar me vendo naquele momento, não como uma máquina, no sentido de vou ter que corrigir, e olhando para esse processo o mais natural possível, se tivesse, né? E assim foi. Eu acho que 2 dias antes de eu entrar em trabalho de parto, eu contratei um enfermeiro obstetra, que não existia uma equipe como a gente se organizou hoje, né? Então, a mulher, ela já entra no nosso consultório sabendo, essa pergunta que a Fabíola falou, que as pessoas falam, mas para que o enfermeiro? Enfermeira não tem mais praticamente. As pessoas já sabem como hoje, é o né? funcionamento da equipe, que é um trabalho colaborativo. Então, eu tive a Elis, em Curitiba, que está com 4 anos e meio, com a presença de um enfermeiro obstetra que cuidou para o meu parto não sofrer intervenções. Assim, usei ocitocina, a gente conversou algum tempo atrás, né, Francesca, em relação à dor da ocitocina e sem ocitocina. Eu tive as 2 experiências da minha segunda filha, não tive nada de intervenção. E para mim a dor foi muito semelhante, porque eu acho que é a dor do trabalho de parto mesmo, sabe? E foi lindo o nascimento das 2, não sei nem o que te falar. Mas foram 2 experiências, assim, que marcaram também minha vida profissional, né? Porque eu sou Natália mulher, sou mãe e sou profissional, né? Perfeito. Parteira, enfim, a gente brinca. Mas uma coisa tem relação com a outra, Não né? tem como descolar, né? Não tem, foi o que tu falou do próprio podcast, né? Dos assuntos que tu tá abordando. Às vezes a gente até tenta, né? Fechar uma gaveta e abrir outra, assim, mas é tudo muito interligado, né? A maternidade é algo que consome muito, né? E acho que transforma também muito a mulher, muito, assim. E não só a maternidade, mas no meu caso, a gente fala que o parto é um portal, assim, né? Quando a gente passa pela partolândia, né? É um caminho sem volta, assim. Parece que depois que tu passou daquilo ali, tu é capaz de passar por qualquer outra coisa, assim, porque ele é tão visceral, é tão, sei lá, selvagem, aquilo que tu tá que foi daí que a gente falou vivendo. Do resgate, né? Do resgate dessa nossa ancestralidade, do parir ser um processo natural, ser fisiológico, de ser igual aos outros animais, né? Exato. Apesar de a gente ter a tecnologia, e graças a Deus que tem, né? Como muitas pessoas falam, porque daí a gente consegue dosar e oferecer para quem precisa. Mas se a gente for pensar no primitivo, no instintivo, é isso, muito. Né? Eu fiz um relato de parto, né, escrito lá, uns posts no Instagram, e eu disse, que era uma mistura de missa com rave, né, de frio com calor, porque é uma montanha-russa gigantesca de sentimentos, assim, e depois que tu passa por aquilo ali, tu é outra pessoa, assim, outra pessoa mesmo. Tá, mas eu vou perguntar pra Tauana, fala um pouquinho mais do SUS, como é que funciona, né, a gente às vezes tem muito a ideia, né, que quando não se tem opção, né? Muitas mulheres pela questão financeira, né? Mas hoje em dia o SUS é sim um modelo que segue, né? A OMS, as recomendações, enfim, conta um pouquinho como é que é esse funcionamento por lá. Então, eu acredito que tem muito essa questão das mulheres buscarem, porque influencia sim a questão financeira. Mas tem também a questão dessa continuidade da assistência, né? Porque vai ter 24 horas profissionais para darem continuidade naquela assistência. Ainda tem muito a evoluir a questão da presença da enfermeira na atuação em si do trabalho de parto, da assistência ao parto, enfim. E outra questão também que eu vejo que as mulheres precisam e algo que o SUS também precisa melhorar é a questão que volta no pré-natal, que eu acredito muito, assim, eu falo no pré-natal para as mulheres,
que o nascimento começa no pré-natal. Então, assim, até mesmo no SUS, porque as universidades poderiam se apropriar mais disso, do parto em si, para falar desde o pré-natal, né? Porque a gente vê mulheres peregrinando no hospital porque não sabem identificar sinais de trabalho de parto. É uma informação que poderia ter sido passada, né? E a questão de escolher o SUS para parir, eu vejo como uma opção de muitas mulheres que fazem o pré-natal no setor privado ou no convênio e acabam indo parir no SUS por ter esse maior índice e por ter essa assistência de melhor qualidade, porque muitas vezes um profissional não dá conta de fazer um processo de indução no setor privado sozinho, que no SUS isso tem mais continuidade. Ficar induzindo 2 dias, 1 dia, isso demanda tempo e vigilância, né? Claro. Segurança para o processo também. E pro médico um custo para isso, custo né? de horas de tempo, né? Na de verdade, é dedicação. isso aí, é disponibilidade, né? Hoje nós somos 6 profissionais disponíveis para atender parto. Então, Perfeito. por isso que as pessoas que nos procuram têm essa, né, primeira via de escolha, porque sabem que a gente vai estar disponível e não vai Não né, vai ter, interferir a no minha processo. médica foi viajar, por isso eu vou ter Isso. que fazer uma cesárea agendada com outro médico, né? É basicamente isso que a gente se propõe, né? Isso Perfeito. vai ao encontro do que a Tauana falou sobre informação, né? Uhum. Isso a gente trabalha muito no pré-natal, nas consultas. Um dos pilares é a educação perinatal, porque a gente espera que seja uma corresponsabilidade aquele atendimento. Só que para isso a gente precisa, né, passar o mínimo de informação para aquele casal, que é o que normalmente não acontece. As pessoas acabam sofrendo depois por consequência disso, né? Indo várias vezes buscar atendimento, né? Não sabendo exatamente o que esperar lá no final. Mesmo a gente fazendo isso, a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, a gente não tem como garantir nada do desfecho. Mas a gente tenta o máximo possível que essas pessoas saibam o caminho, né? Às vezes a gente fala o que a gente faz, né? Num pré-natal, né? A gente dá a mão e vai junto. A gente vai mostrando um caminho, né? O que a gente vai encontrar lá no final, às vezes a gente não sabe. Mas a gente tem muitas situações de pacientes que fazem um pré-natal com a gente e vão para o Sistema Único de Saúde, às vezes encontram as gurias na assistência, né? E a gente vê que tem diferença, assim, né? De como é conduzido, de como elas vão até a unidade. Então, para a gente também é muito satisfatório saber que também funciona em outros ângulos, né? Não só com a gente, equipe. Se não é com a gente, não funciona, né? Vão muito mais seguras, né? Fabiola, conta um pouquinho da tua experiência antes de entrar na equipe. Como é que era? Como é que foi? Eu fiz residência em Santa Maria, junto com a Tal. E a nossa realidade lá já era bem diferente, assim, né? Então, enfermeira obstetra 24 horas, né? Os partos de risco habitual todos conosco. Então, eu pensei, nossa, é isso aí, né? Super funciona. Maravilha, tinha, né? Seus perrengues, algumas intervenções, mas a gente ia levando. Vim para Pelotas e aí eu vi que, opa, não é assim que funciona. E aí a gente já começa a pensar em possibilidades e, né? Aí pensei, daqui a pouco tá muito distante, vamos vendo. Aí comecei a trabalhar na área assistencial, bem fora da obstetrícia. E aí, em algum momento, né, virou uma chave, assim, tinha uma colega que queria muito trabalhar com parto. E aí eu comecei a atender parto domiciliar aqui em Pelotas e região. E aí eu atendi por quase 3 anos parto domiciliar, que é uma realidade bem diferente, né? É uma assistência totalmente planejada, totalmente segura, mas que a proposta é bem diferente, né? Do que a gente atende hoje em dia, são pacientes com perfis diferentes. E aí, em algum momento, né, fiz essa transição para a equipe das gurias e que eu senti bastante diferença, assim, porque é diferente tu tá em casa e opa, agora a gente tem que sair. Né? Vamos se organizar para ir para o hospital e é diferente, né? Mas ao mesmo tempo a gente busca, né? E a gente conversa bastante sobre isso, de tentar levar vários aspectos, né? Do que a gente aborda, né? Do domiciliar, enfim, porque faz diferença, né? Que nem tu falou no teu parto, né? Tu levou todos os teus itens essenciais das tuas memórias afetivas que tu teria em casa se tivesse sido uma assistência domiciliar. Então, a gente busca também carregar um pouco disso, né? Claro que não se compara, enfim, são coisas diferentes. Mas tem coisas que a gente tenta resgatar, tenta fazer parecido. E a gente tá caminhando, tá indo bem, assim. Eu acho que tá funcionando.
Tá na mesma linha. E lembrar também que o parto domiciliar é assistido por enfermeiras, tem critérios para que essa mulher possa ser assistida. Não é qualquer mulher que vai poder parir em casa, né? Então, Exatamente. porque aí a Isso gente é uma coisa vê legal a de falar, assim, desassistência, né? o que de fato, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica, né? E enfim, pra gente refletir. O que de fato seria um impedimento para um parto natural? Assim, uma justificativa plausível de uma cesárea. A maioria só pode ser indicada intraparto. Aí a gente já começa um assunto bem complexo. Tá. Dificilmente tu vai... dificilmente não. Diagnóstico de desproporção cefalopélvica, que é uma das indicações rotineiramente usadas, né? Tá. Ele só pode ser confirmado se a mulher entrou em trabalho de parto, dilatou e o bebê não desceu. Tá. Né? E então a gente entra aí em pontos bem específicos, porque são poucas indicações reais, assim, por exemplo, descolamento de placenta. Então a placenta ela fica grudada no útero, descolou por algum motivo, né? Geralmente em gestante de alto risco, pressão alta, enfim. O bebê tem que nascer, né? Então tem que ser a via mais rápida, cesariana. Outra indicação, a placenta estando fechando a saída, que seria o colo do útero. Né? Essa gestante não pode nem entrar em trabalho de parto, porque a placenta não pode nascer antes que o bebê. Então, essa seria uma indicação de cesariana fora de trabalho de parto. Me lembro de alguma outra... É que agora eu me perdi na... Mas, enfim, dei os exemplos, já troquei ele. Então, assim, a grande maioria das outras indicações, a gente precisaria que a mulher entrasse em trabalho de parto para realmente definir o caminho cesariana, né? Então, a questão das cesáreas desnecessárias, né? Porque é um procedimento cirúrgico, né? Tem a dor pós-operatória, né? Muitas passam bem. Hoje, a cesárea, ela está mais segura, né? Ela não é que nem antigamente, mas ainda assim é um procedimento cirúrgico. Depois tu tem que cuidar de um bebê. Isso as mulheres não falam muito, elas né? Elas não têm essa informação, é a questão da informação. É a mesma coisa em relação à amamentação. Muitas falam, eu não sei se eu quero parto, mas eu queria muito amamentar. Só que uma coisa está entrelaçada à outra. Né? A liberação de hormônios no trabalho de parto vão fazer com que as células, né, das glândulas mamárias produzem o leite, né? Então, dificilmente uma mulher com uma cesárea agendada, eletiva, vai conseguir fluir na amamentação. E mesmo para as que entram em trabalho de parto, ganham de parto, é difícil amamentar. Como é que foi a tua experiência? Muito. Ai, na verdade, a minha foi a melhor possível, eu acho. Romantizando. Eu falei, né? Não devemos romantizar a gestação, não. Eu posso romantizar a minha porque foi muito tranquilo, né? Eu me lembro da Tawana lá em casa, né? A Fabíola também, a Karen, enfim. A gente falava muito nas consultas sobre a questão da amamentação. E eu sempre dizia assim, eu acho que vai ser tranquilo, assim, porque eu sou uma pessoa muito de boa, né? Eu acho que vai ser tranquilo. E foi, eu me lembro direitinho, assim, a Tereza nasceu, a gente colocou, eu me lembro da Tawana com a mão, assim, encaixando ela no peito, me ajudando ali. E ela... disse, não é necessário. Eu fui tentar corrigir alguma coisa e ela no instinto, assim... Não, deixa pra mim. Isso mesmo, e foi assim. E eu fiz também a consultoria pré-natal com a Júlia, né, de amamentação, mas assim, eu tava bem tranquila, né, e o parto fluiu tão leve, né? Obviamente que tem dor, mas não tem sofrimento. Então, a amamentação foi muito de boa, assim, né? Eu nunca tive uma rachadura, nunca nada, né? A Tereza agora vai fazer 8 meses semana que vem e mama um monte não ainda. É parâmetro, então. Meu primeiro bebê, que foi a Elis, os primeiros 3 meses, meu bico sangrava. Foi. Isso que eu tinha informação, sim, enfim. Sim. Não foi nada instintivo. Nada instintivo. E foi bem, me lembro direitinho, assim, que ela automaticamente, né, ali já seguiu, começou a mamar e foi, assim, aí claro que no início, né, os bebês são mais sonolentos, tinha que ficar acordando, mas foi muito tranquilo, assim, mas óbvio que acompanhei várias amigas que passaram por várias dificuldades, né, não é fácil, dói no início, a gente não tá acostumado, a gente não entende direito o que tá acontecendo, aquele colostro, será que aquilo é suficiente para alimentar um bebê, né? Espera leite, né? Leite, assim, muito leite. E daqui a pouco vem muito leite, né? Eu me lembro direitinho do dia, eu acho que eu saí pra fazer o teste do pezinho, não sei.
bem no inicinho, e aquilo, quando eu vi, eu tava com a jaqueta jeans molhada, assim, que, bom, isso é a tal da pojadura, que a gente não sabia o que era, assim, direito, né? Então, pra mim foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo mesmo, mas eu sei que não é fácil pra muitas mulheres, né? Então... E muitas pessoas não sabem disso, né? Fechando essa fala, né, de que o trabalho de parto vai fazer com que a amamentação flua. Porque não precisa nem necessariamente nascer de parto, mas entrar em trabalho de parto, né? Isso é uma fala que a gente também repete muito no pré-natal, porque ninguém é obrigado a nada e a gente não quer o parto mais do que a mulher, né? Ela vai ter a questão muito do pré-natal que a gente traz é da autonomia, de compartilhar decisões, então ela vai ter total autonomia e voz para falar o que ela decidir quer o que ela e decidir. Né? Então, mas o incentivar a entrar em trabalho de parto, isso, inevitavelmente, a gente... Ô, Nath, eu acho que, na verdade, a gente ficaria conversando aqui, né, o dia inteiro sobre, né? Mas eu vou, acho que, fazer mais ou menos um fechamento sobre essa tua fala. Que é depois que eu virei a louca do parto normal. Porque assim... Não era, mas virou. Não era, né? Lá no início. Diagnosticada agora. Mas depois que eu virei, muitas mulheres me falam isso. Mas tu não pode levantar tanto essa bandeira, porque tem mulheres que passaram por uma cesárea, enfim. E aí eu sempre falo a mesma coisa. Na verdade, eu sou a louca de respeitem a vontade dessa mãe, né? Então, assim, se essa mulher tem a vontade de ter um parto normal, natural, enfim, ok, se tiver de cesárea, tudo bem também, né? Acredito que quem estuda a fundo né, as formas de nascer, acredito que deva ir conduzir por um parto mais natural possível, sem intervenção, mas o que me incomoda muitas vezes é a questão dessa intervenção médica na vontade dessa mãe. É que a culpa não é da mulher, na verdade, né? É do sistema. Exato. E aí, se a gente for falar sobre isso exatamente, né? Finalizando a minha fala, não vou mais falar, prometo. Tem essa questão, eu conheço, por exemplo, profissionais médicas, obstetras, que optaram por cesariana. Sim. Tem uma pessoa que teria mais informação do que ela? Não, exatamente. Tá bem, ok. A questão é das pessoas que se informam, né? Chegam no caminho para tentar o parto normal e isso não acontece. Coloca né? uma expectativa gigantesca naquilo, né? Energia e tudo, né? Se preparando, às vezes, com outros profissionais também, faz pilates, faz fisiopélvica, né? Daqueles 9 meses... E aí, chega ali na 38ª semana, a médica diz que precisa, que aí o percentil tá baixo, o percentil tá alto, né, Lúcia? Depois. A gente só vai saber falar sobre isso. Né, questionar, enfim, indicação, ou trocar o pré-natal, né? Alguma coisa assim, se tu estudar, se tu te informar. Então, informação essa de qualidade. Na verdade. Exato. E hoje está disponível. Antigamente a gente só tinha os livros, então só o médico que tinha esse poder de estudar e falar o que... Hoje em dia a internet tá aí, né? Os artigos, enfim, tá disponível, é só a gente querer, né? Estudar e depois, então, optar pelo melhor caminho para si, o que funciona, né? Também a gente não pode generalizar. Gurias, sem palavras, tá? Por esse bate-papo com calma. Amei. Como eu falei anteriormente, não tinha como começar, né? De uma maneira diferente que não fosse com vocês aqui, comigo, tá? Muito obrigada. Eu tenho um mimo pra vocês, tá? Da nossa parceira Mania de Dar. Ó, tem um nome pra trás, por isso. É só uma lembrancinha, espero que gostem. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada.